Pois é, e o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução que especifica os crimes que podem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Vamos acionar a Paola Cuenca, nossa repórter na capital federal, que vai detalhar justamente essa notícia para a gente. Bem-vinda, Paola. Olá, bom dia. Pois é, o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução definindo quais são os tipos de crimes considerados comuns que vão poder ser julgados pela Justiça Eleitoral. Isso acontece depois de um inquérito que foi julgado no Supremo Tribunal Federal ainda em 2019, que tratava a respeito de como ficaria a divisão de acusações que estavam sendo feitas contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também o deputado federal Pedro Paulo. Naquela época, todo o inquérito ele estava sendo dividido entre a Justiça Eleitoral, entre o Supremo Tribunal Federal, e havia uma discussão neste sentido. Atendendo uma determinação que foi feita pelo STF ainda lá em 2019, é que foi montado um grupo de trabalho no Tribunal Superior Eleitoral para definir quais seriam esses crimes comuns que poderiam ser julgados na Justiça Eleitoral. E eles colocaram crimes como corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de bens, lavagem de dinheiros, também o crime de peculato, que é aquele desvio de recursos públicos por um funcionário ou um agente público, concussão, que é utilizar aquele cargo público para obter uma vantagem indevida também. Nessa nova definição agora da resolução, fica determinado que as zonas eleitorais elas vão poder ter a capacidade de fazer todo o processamento, julgamento dessas ações e fica o juiz eleitoral daquela zona determinada responsável por dar a execução da pena, a não ser que seja uma pena privativa de liberdade. Aí, nesse ponto, será necessário fazer a passagem dessa execução da Justiça Eleitoral para então ficar a cargo da Vara de Execuções Penais da Justiça que for determinada ali dentro da jurisdição regional, ali dentro do estado, dentro da região em que todo o processo foi julgado. Uma mudança no trabalho ali de processamento de alguns crimes que pode, inclusive, causar algumas mudanças para novos processos ou processos que já estão em andamento. Daniel. Perfeito. Paola Cuenca trazendo os destaques de Brasília. Daqui a pouco ela volta aqui no Jornal da Manhã. Vamos seguir com análise e opinião. Cristina Grêmio com a gente. Cris, gostaria da sua avaliação. O que você achou dessa nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral, em que especifica justamente os crimes comuns que podem ser julgados pela Justiça Eleitoral? Você acha uma medida importante em ano de eleição ou não necessariamente a gente pode entender como medida importante? Olha, Daniel, eu tenho sempre um pé atrás quando a Justiça Eleitoral tenta avançar sobre outros aspectos da vida humana que não sejam eleições. A gente viu o início do desmonte da Lava Jato justamente no momento em que crimes de Caixa 2 foram jogados todos para a Justiça Eleitoral e eram vários crimes envolvendo Caixa 2, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa, tudo isso ficou para a Justiça Eleitoral e não vimos nenhum réu da Lava Jato ser julgado pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, absolutamente nenhum. Então me preocupa demais que de novo a gente esteja vendo isso. Você imagine agora um homicídio, sei lá, crimes comuns, eu não sei o que eles consideram crimes comuns, mas um outro crime que não tenha relação com a eleição em si, ficar a cargo da Justiça Eleitoral, nunca vai ser julgado. A Cristina tem razão no sentido de que a Lava Jato perdeu força, né? Depois daquela decisão do Supremo Tribunal Federal que enviou justamente para a Justiça Eleitoral crimes ligados aí à corrupção, lógico, quando tem a ver com eleição, e a Justiça Eleitoral ficou encarregada de julgar essas ações. A Lava Jato foi contra, né? Os lavajatistas, os procuradores na época, o então ex-juiz Sérgio Moro foram contra na época e, de fato, essas ações, muitas delas emperraram na Justiça Eleitoral e outras acabaram libertando enfim, declarando a inocência, reconhecendo a inocência de réus da Lava Jato. Outros foram beneficiados por decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça. Fato é que vários desses réus da Lava Jato têm sido beneficiados nos últimos 2 anos, pelo menos, por diferentes braços, por diferentes vertentes do Judiciário. Ora, justiça eleitoral nem deveria existir, né? A bem da verdade, grandes democracias do planeta, etc., não tem justiça eleitoral, assim como a justiça trabalhista é outra excrescência da época do Getúlio Vargas. Então, tanto a eleitoral quanto a trabalhista deveriam ser fundidas para formar uma única justiça, que aí sim você tem coerência, coesão, rapidez, eficiência das decisões, um quadro de profissionais que será, né, se nós conseguíssemos colocar todas elas dentro de uma mesma justiça, será muito mais otimizado,
né? Porque a justiça eleitoral, nos anos que não tem eleição, ela acaba perdendo muitas das suas funções, né? A lógica de funcionamento, tanto da justiça eleitoral quanto da justiça do trabalho, é a chamada especialização da justiça. Se você, dentro da especialização, começa a colocar uma série de outras coisas que não são da especialização, fica ainda mais frágil o argumento de que precisa haver uma justiça especializada. Então, a minha opinião, o grande ensinamento disso tudo é que nem justiça do trabalho, nem justiça eleitoral. Nós devíamos ter apenas uma única justiça.